Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gi Betim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Agro do Futuro, uma produção AgroSelections, e a gente está aqui nessa mesa mais uma vez trazendo conteúdo interessante para você, selecionado para o seu momento, para esse momento do ano, para você que é produtor rural, que precisa participar com a gente dessa conversa, porque isso te interessa muito, você vai ver. Quem está comigo nesse episódio? Josi Marçal, nossa querida advogada aqui do nosso núcleo jurídico, sempre presente e deixando essa mesa ainda mais competente, séria e determinada, que é uma mulher, pense numa mulher determinada. Seja bem-vinda, Josi. Obrigada, Gi. Mais uma mesa, mais um bate-papo e com muito aprendizado para todos nós, né? Tenho certeza que sim, sempre é, né? Sempre é uma troca muito boa. Essas conversas são sempre muito ricas. E para deixar ainda mais rico, se você quer ficar rico e se você quer ter uma conversa rica, você tem que estar com a sua parte tributária, tem que falar com o seu contador, tem que ter um bom contador, e para isso a gente trouxe aqui para essa mesa Thiago Arantes. O Thiago, que é contador e sócio da Agritax, já esteve aqui com a gente antes e vem hoje falar com vocês sobre fechamento do exercício fiscal 2023 e planejamento tributário 2024. Esse é o momento, né, Thiago? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Eu costumo falar para meus clientes, melhor conversar comigo antes de conversar com a esposa, tá? Para não ter que depois explicar em casa. Brincadeiras à parte, mas infelizmente ou felizmente a gente tem a incidência tributária em quase tudo que a gente faz hoje no nosso dia a dia. E acaba que é muito importante um planejamento, uma revisão, um pensamento antecipado dos possíveis reflexos que podem vir em cada uma das operações. Então, eu costumo falar com eles assim, olha, não faz isso não, conversa comigo com a sua esposa. Tem um cliente, inclusive, que a gente acabou de ter relacionamento de amizade, eu vejo ele fazendo alguns movimentos no Instagram e eu falo, você não me ligou, por que você tá fazendo isso? Olha lá, depois, né? Exatamente. Então, assim, a gente conversando e resolvemos trazer esse assunto porque sabemos que entramos já no quarto trimestre, então a gente já está chegando ao encerramento do ano de 2023, o que é assustador, como passou tão rápido e tem passado rápido esse ano. E é um ano que a gente tem aí trazendo a pauta, a reforma tributária, que não é o objetivo da nossa conversa, mas sempre a gente pensar em alguma coisa que possa vir e sempre quando a gente fala de atuação na parte tributária, a gente deve estar falando de antecipar, de trazer pensamento, revisar um pouquinho antes de efetivamente fazer a operação. Perfeito. E você disse tudo, esse ano voou. E a gente agora está tentando ainda catar os cavacos ali. Ai, meu Deus, isso ficou para trás e tal. Mas a melhor coisa para quem está à frente de um negócio é trabalhar na prevenção, né? Então tá, o que não deu tempo de fazer, vamos corrigir agora, ainda tem tempo, né? E já organizar 2024. Para esse fechamento de exercício fiscal, o que as pessoas têm que olhar? Me fala um pouquinho desse momento. Vamos lá, vou te dar um exemplo de uma reunião que eu acabei de ter com um determinado cliente e juntamente com um software que faz a parte da gestão e a parte fiscal da fazenda. Nesse momento, estamos próximo do final do exercício. O que efetivamente você teve de resultados que pode gerar, pensando logicamente na parte do imposto de renda da pessoa física, tendo em vista que a apuração é anual, diferente da safra, diferente dos movimentos de períodos que a gente tem, que o produtor sabe e atenta muito bem. O gado, determinado período é 12, 14, 18, 4 meses, 2 meses. Não, o exercício fiscal é 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então tem que ter uma visão um pouco diferenciada. Nós estamos chegando aí no penúltimo mês do ano, que é agora mesmo a gente está em novembro. Então o que a gente pode antecipar, ver o que aconteceu nesse exercício, que eu possa aproveitar aí esses últimos 2 meses para ter um ganho tributário, ter uma redução, ou efetivamente até me preparar para aquilo que eu terei de desembolso no próximo exercício,
para o pagamento dos impostos. Então, agora é um momento de não esperar apagar as luzes, fechar o 2023 para... E agora, o que eu vou fazer? A gente tem que fazer agora. Então, esse é o momento ideal. Então, sempre nesse período de outubro, juntamente com meus clientes, a gente faz uma revisão de todo o exercício para ver o que a gente consegue ajustar ali nos últimos 2 meses. Então, esse é um momento ideal. Quando a gente fala de fechamento 23, é já pensando em como terminar o 23, como ele será finalizado para que eu possa criar estratégias junto com ele, a gente traçar alguns planos e até mesmo refletir o 23 para o 24, que é onde a gente fala do planejamento tributário para o próximo exercício. E aí, volto a falar, conversa comigo antes com a esposa. No caso da produtora, com o esposo, Sim. porque isso é muito importante, tem muitos reflexos que possam ser gerados. Né? E é interessante, Thiago, você falando que existe uma confusão muito grande que é feita, né? Tanto os produtores como para qualquer contribuinte também. A gente confunde o período fiscal com a apuração da receita, né? Então, assim, o período fiscal é de janeiro a dezembro, todo mês, né? E a declaração do imposto de renda que é feita em março e em abril. Muitas das vezes, o Thiago sabe disso, né? Ele é procurado em fevereiro com aquela ramalhaço de contas, vê o que você pode fazer para mim. Não, o que eu poderia ter feito agora é lançar as contas e enviar para a Receita. Então, não há um planejamento. Então, o período de análise fiscal, ele inicia em janeiro e finaliza em dezembro. A sua declaração que é feita em março e abril. A declaração já é o pós, né? Já foi. Então, O que aconteceu? Não tem mais como mudar muita coisa. E às vezes a gente fica tentando na declaração... não tem um jeitinho, né? Não tem. Vamos trabalhar agora para a próxima, né? É isso. E é exatamente isso, exatamente. Então, até extrapola não só o comprar e vender, é uma nova propriedade que vai ser arrendada, uma nova parceria que vai ser feita. Então, tudo isso pode trazer sérios detalhes em que a gente consegue trazer alguns benefícios e ganhos significativos ou não tão significativos, mas que traga mais segurança para um possível questionamento futuro. E é muito legal porque esses dias eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com eles aqui numa modelagem de um negócio e eles já estão fazendo planejamento tributário para esse negócio, já pensando como é que vai se enquadrar essa empresa, o que é produto, o que é estoque. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, que dependendo você está ganhando arrobas, engordando seu boi, você está criando um estoque ali. É muito interessante que realmente tem coisas que a gente faz, porque está acostumado. O produtor está produzindo boi, está engordando boi, mas ele não olha aquilo como uma gestão de empresa mesmo, né? E faz uma grande diferença você já fazer isso acompanhado desse planejamento tributário mesmo. E assim, fazendo muito interessante o que você disse, fazendo uma analogia, um boi esquece fazenda e olha como uma indústria. Você tem a matéria-prima, você tem os insumos, você tem gente trabalhando, você tem maquinário que utiliza para criar fazer algumas situações. Aí você vai para uma indústria, por exemplo, a Coca-Cola. Você utiliza insumos, que é o xarope, que é o açúcar, que é a embalagem. Você utiliza água, gás, põe em lata, tudo para isso. Você tem uma máquina para poder misturar, aquecer, fazer tudo isso. E aí você tem um produto. Qual que é o custo efetivo do seu produto? É tudo aquilo que você gastou para ter ele pronto. O boi é a mesma coisa. Lógico que tem toda uma série de outras situações, mas na hora que eu ponho os dois números na frente do ponto de vista contábil, eu vou ter matéria-prima, eu vou ter insumos, eu vou ter mão de obra, eu vou ter gastos de maquinários e tá ali pronto. RH? RH, que é o mão de obra, né? E aí a gente traz o RH. Então tudo isso, olhando por um lado ou por outro, a gente tem essas situações. A grande questão é que para quem não é do meio do agro, assusta um pouco o volume e a expressividade de valores que acontecem num CPF. Porque toda empresa ela é constituída através de um CNPJ. Agora, quando a gente fala do produtor rural, é o único tipo de negócio efetivo que é constituído sobre um CPF. Que eu não tenho todas as formalidades de uma empresa, mas deve ser encarado como uma empresa. Lógico, tem todas as diferenças de tributação quando se vai para um CPF. Entretanto, é uma operação, é um negócio, é uma indústria a produtividade rural. Não tem outra analogia melhor que essa. Já que você entrou nesse assunto, Thiago, isso é uma dúvida constante, né? É melhor no CPF ou é melhor no CNPJ para o produtor rural?
Então, isso aí é um negócio que eu tenho estudado muito e não existe uma máxima. Em casos e casos, é isso? É aquela resposta, tipo... Depende. Justamente. Agrônomo responde muito isso, o produtor fica muito grilado. Depende, eu vou dizer a mesma coisa. Por que eu falo que depende? Você tem que entender qual que é a constituição da propriedade, se ela é própria, se ela é arrendada, se eu arrendo de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, eu tenho um contrato através de parceria, ou parceria com uma pessoa física ou uma jurídica, os meus bens, os bens que eu utilizo, eu alugo, é de terceiro, é meu, tudo isso a gente vai alocando em algumas casinhas tributárias onde eu reduzo um imposto, ou eu posso não reduzir o imposto, mas eu gero um benefício tributário em outro que eu possa utilizar. Okay. Então, cada situação é uma casa específica. Hoje, a gente tem visto um movimento muito grande de constituição de holdings. Uhum. E aí, constitui holding, faz toda a movimentação para colocar todo o patrimônio numa pessoa jurídica e a operação continua rodando na pessoa física. Ah, o patrimônio está protegido, mas a operação não. Rodando numa pessoa física. Entendi. Então, quando a gente consegue efetivamente mover 100% para uma pessoa jurídica, aí a gente tem uma outra situação. E quando a gente olha para hoje a movimentação e a mudança com as taxas de juros muito grandes, muitos clientes estão me procurando, Thiago, como que eu vou fazer para conseguir recurso mais barato? Através de fundo de investimento, recurso do exterior. As empresas, quando vão investir, colocar recursos, elas olham para uma empresa. E aí eu não tenho uma empresa no CPF. Tá só no CPF. Tá só no CPF. Mistura tudo. E o mercado estrangeiro, ele não consegue ver isso. Eu falo isso porque eu trabalhei numa multinacional e uma vez a gente teve uma apresentação de resultado que tinha planejado, por exemplo, dar um prejuízo de 2 milhões naquele exercício, porque era normal da operação. Aí a gente deu prejuízo só de 1 milhão. Eu fiquei mais feliz, né? Quando eu fui ter reunião com os gestores que são de fora, a gente levou uma reunião que durou 7 horas e meia para poder explicar o porquê que não deu 2 milhões de prejuízo e 1. E foi a primeira vez que eu estava numa multinacional. Aí eu fui conversar com o meu chefe, falei, Fábio, mas por que isso tudo, cara? Foi melhor. Ele falou, Thiago, gringo não gosta de surpresa. Tem alguma coisa errada. Então eu fui enganado. Sim. Então, se você prometeu dar 2 milhões de prejuízo, dê 2 milhões de prejuízo. E por que eu tô falando isso? Como que ele vai ter uma gestão do recurso lá fora que ele pôs aqui? O cara tá no Canadá, o cara tá na Europa, nos Estados Unidos, e ele tá aplicando um dinheiro aqui no Vale do Araguaia, no estado de Goiás, alguma região específica. Como que ele vai fazer essa gestão? Através de olhar aquele demonstrativo. E quando a gente vai para o produtor rural pessoa física, ele pode fazer uma contabilidade normal, apresentar balanço e tudo mais, sim, mas ele não tem a mesma segurança de que uma pessoa jurídica. Então, esse é um ponto interessante. Ponto de vista tributário, cada caso vai ser um caso. Mas o que eu tenho estudado bastante, e eu estou vendo que a gente tem uma possibilidade legal de se rodar na pessoa jurídica. Mas são detalhes. E quando a gente vai para a esfera da pessoa jurídica, eu não preciso ter uma única empresa. Eu posso ter várias empresas criando um ecossistema entre elas, reduzindo tributariamente, gerando benefícios entre elas e que no final apresente o lucro efetivo do grupo, digamos assim. Então é uma situação muito interessante. Dá bastante trabalho. Aí você fala assim, nossa, Thiago, vou fazer isso na minha propriedade. Antes de eu começar a trabalhar como contador, o da gestão tem que terminar. Então, tem um trabalho muito grande de organização, de gestão, de sistemas. Então, eu sempre falo que contador não faz nada, porque eu não planto, eu não produzo, eu não vou lá e compro gado, eu não vendo gado, eu não faço a parte de disseminação. Eu recebo as informações. Então, para que eu receba e consiga, na pessoa jurídica, é muito mais complexo a necessidade dessas informações. Diferente de uma pessoa física, que aí já tem uma questão muito mais simplificada, as obrigações são mais simples. Mas se eu quiser ter um resultado, um ganho maior, aí entra uma necessidade de melhoria de outros pontos. Não que a pessoa física não precise. Precisa também, mas às vezes acaba... Eu costumo falar, a gente vai muito pela dor, sabe? Se eu tô na pessoa jurídica, eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir, eu sou multado, eu sou autuado. Na pessoa física, eu já tenho uma facilidade maior. Mas, gente, eu entendo que em breve, o produtor rural, pessoa física, vai ser assemelhado a uma pessoa jurídica. A gente não tem outro caminho. Falando de especificidade da operação do agronegócio perante o PIB do Brasil, né? A gente tem que lembrar também que nem tudo se resume a cargo financeiro, né? Quando o Thiago fala aqui de planejamento,
dessa automação dos dados no CPF, ele não gera resultado somente para o produtor quando ele vai fazer a declaração dele de imposto de renda. Ele gera resultado também no planejamento dele como um produtor rural. Então, ao olhar as safras anteriores, como foi, olhar os valores que ele havia pago, como está agora, a gente sabe que o preço das commodities variam e mudam muito de ano para ano, e ele fazer esse balanço, essa comparação, para ele poder fazer essa gestão, somente ele tendo dados automatizados para ele conseguir ter essa visualização de como anda a propriedade dele. Então, olha, eu aqui na minha caderneta, eu consigo e está tudo certo, minhas contas estão corretas. Tudo bem, suas contas estão corretas, mas será que a gestão da sua propriedade está sendo feita da melhor forma possível? Ela está sendo efetiva? Você realmente está tendo lucros? Tem como você apurar esses lucros? Então, a vida do produtor ele não se limita apenas em declarar o imposto de renda quando ele tem no CPF. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais macro para isso tudo, para que ele seja um produtor com efetividade no campo, né? Sim, e a gente já vem falando disso no outro episódio, a gente falou bastante sobre gestão, né, Josi? E uma das coisas que a gente tem entendido e tem ficado cada vez mais primordial, essencial aqui, é que o produtor olhe realmente para a redução de custos. E para ele reduzir custos, ele precisa otimizar seus processos. Porque reduzir custo não é cortar aquilo, porque a gente sabe que se você cortar ali na frente, você pode ter um grande problema. Então, não é sobre isso. Reduzir custo é otimizar os processos para você ter maior rentabilidade no menor tempo, com os recursos apenas necessários, sem esbanjar nada, então, em todos os pontos. E no planejamento tributário também, né? Porque se você consegue ter essa visão completa dos processos, você consegue saber exatamente o que você falou. Olha, dá para fazer um balanço aqui. Eu tenho esse encargo aqui, mas eu tenho um benefício ali na frente. Então, isso na balança fica positivo. Mas a gente precisa ter todos os dados afinadinhos. Tem que estar tocando em sinfonia ali mesmo. Então, não tem jeito. Se você está produzindo hoje, você tem que olhar para a sua fazenda e falar como eu vou conhecer todas as etapas do meu processo, saber quanto custa, quanto eu estou produzindo, como eu vou melhorar tudo isso e depois imputar esses dados em algum sistema, gerenciar, para lá na frente isso também está sendo demonstrado na contabilidade, né? Tem uma cliente, mês passado a gente teve uma reunião, ela falou para mim e falou assim, Thiago, eu não consigo entender contabilidade, porque eu pego a nossa declaração de imposto de renda, a gente está dando prejuízo, mas a gente sempre está comprando mais terra, nós estamos comprando mais maquinário, isso. Eu falei, justamente, porque do ponto de vista da pessoa física, a compra do maquinário, ela reduz o lucro. Então ela entra como uma despesa que a gente chama de despesa de dedutível. Então se ele teve um lucro de 1 milhão, a máquina custou 2, ele fechou com prejuízo de 1. E aquela máquina vai perdurar por um bom tempo. Quando a gente parte para a contabilidade, aquela máquina não entraria reduzindo diretamente o lucro. Ela ficaria alocada com uma determinada linha no balanço e à medida que fosse usando, uma parte daquele valor seria registrado no meu resultado, reduzindo o meu lucro. Então quando a gente olha, traz esse olhar de contabilidade, ela, entendi. Então, na verdade, o seu prejuízo que você está entendendo hoje é o seu aumento de patrimônio. Tira ele da sua conta. Ela, a gente comprou 5 milhões de patrimônio nos últimos anos. Então, tá bom. Então, 5 milhões é o seu lucro. Assim, lógico, fazendo uma analogia, né? Então, 5 milhões é o seu lucro aí nos últimos anos. Entendi. Então, nesse ponto é muito legal. E aqui, o que a doutora Josi acabou de falar, hoje, um cliente, esse mesmo cliente, hoje foi engraçado demais. Ele falou assim, Thiago, a gente tá vendo aqui, ó, reunião com o pessoal do sistema, que é hoje junto com a declaração de imposto de renda, para quem tem receita acima de 4.800, tem que apresentar o livro caixa digital, que é a movimentação financeira. E aí, tudo que ele fazia no sistema atendia o livro caixa perfeitamente. Só que aí ele falava assim, e essa unidade específica da fazenda? O que eu gastei de manutenção? Aí tá lá, gastou de manutenção, sei lá, 200 mil. Mas qual parte específica que a gente gastou? No critério fiscal, atendia. Mas no critério de analisar resultado e saber se aquela manutenção foi exagerada ou não e o que efetivamente foi aquela manutenção, no formato que eles estão utilizando no sistema, ele não consegue ter uma análise. Então ele teve que pegar todos aqueles documentos, listar um a um, para poder falar, isso foi para isso foi cerca, isso foi curral, isso aqui foi para melhoria do solo. Então acaba que perde uma qualidade da informação. Então, fiscalmente, ele cumpriu todos os requisitos, sem problema algum, tudo certo.
Agora, do ponto de vista de análise mais qualificada, pensando em resultado e lucro, aí ele perdeu uma qualidade muito grande da informação. Não tem volta, né? A produção rural, seja qual for, tem que ter essa leitura bem ampla de todos os dados, de onde está indo o dinheiro, como que isso pode gerar mais resultado para ele. Não tem jeito, ele tem que conhecer todos os pontos. Já foi a época onde a gente fazia e de qualquer jeito dava lucro. Agora tem que fazer isso otimizado mesmo, né? Tem que estar tudo em dia mesmo, né? E assim, a tendência que a gente sabe é que as margens sempre cada vez mais serão mais apertadas, tá? Então, como que eu sei lidar com margens apertadas sem conhecer efetivamente meus números? A gente tem um exemplo significativo nesse exercício de 2023, foi o preço das commodities, quanto caiu. Sim. E aí, vendendo a esse preço de mercado, eu tenho um lucro ou tenho um prejuízo? Eu escuto muita gente falando que tem prejuízo. Mas será que efetivamente tem prejuízo? Qual que é o seu custo efetivo da operação? Então, muitas das vezes, não sabem dizer o custo. Historicamente, sempre cresci, sempre ganhei, comprei mais propriedade, aumentei o número de gado. Mas e agora, efetivamente? Está tendo margem positiva ou negativa? Tem alguns clientes que, por mais que eles que estejam com a commodity lá embaixo, ele falou para mim, Thiago, esse ano, pelo nível de controle que ele tem, Thiago, estou um pouquinho acima do empate. E todo mundo fala prejuízo, prejuízo, prejuízo. Será que efetivamente? Como tem tanta coisa acontecendo, é tanto número, é tanta situação, operação, como controlar isso numa caderneta? É difícil, né? Eita. Custoso, que nem diz aqui no lugar, né? Muito custoso. Já para a gente ir finalizando, o que você sugere para o produtor rural que agora, já pensando nesse planejamento tributário 2024? Muita oração, sabe? Brincadeira. Ter fé. Brincadeira. Assim, a gente olhar de verdade o que aconteceu em 2023, ainda temos tempo ainda do ponto de vista fiscal, tributário, olhar o que aconteceu em 2023, já traçar os planos para o período que falta para acabar esse exercício e já olhar 2024 com aprendizados do que aconteceu esse exercício. O que eu posso fazer para melhorar do ponto de vista tributário? Trazer uma assessoria qualificada para te ajudar, entendeu? Então, assim, eu sei que o produtor ele não gosta dessa parte administrativa, ele não gosta dessa parte financeira, ele não gosta da parte contábil, mas é um negócio que é necessário. E cada vez mais a gente tem necessidade de prestação de contas. E a necessidade de prestação de contas, aproveite essa necessidade de prestação de contas e transforme isso numa ferramenta que vai te ajudar. Então, no pensamento específico. E 2024, comece 2024 já planejado com os aprendizados de 23, de 22, de 2021. Carregue isso. Entenda perfeitamente que o seu ciclo de análise da operação é diferente do ciclo de análise da Receita Federal. Então, isso é uma coisa que tem que entrar muito claro. E aí, uma contabilidade, uma assessoria tributária especializada vai te ajudar muito a fazer diferença nesse trabalho. Porque se você for esperar a declaração do imposto lá em março, em abril, você já perdeu o primeiro trimestre inteiro, né? De que você podia estar tendo melhores ações aí dentro da sua fazenda. E quando a gente fala da declaração em abril, março do ano que vem, eu tô falando do que já passou. Eu não consigo ainda. Então você já perdeu esse ano todo aqui de aprendizado e mais um trimestre do ano que vai estar em andamento. Então não dá para perder mais. A gente não tem mais nenhum momento para perder. Não tem. Você que é produtor rural, você tem que estar realmente atento e já pensar assim, já estou atrasado. O que eu tenho que fazer hoje para melhorar o meu processo? O que eu tenho que fazer hoje para melhorar o meu planejamento tributário 2024? Que você já está fazendo estação de monta, já está recuperando pastagem, você já está agindo para o ciclo 2024, então o planejamento tributário também tem que estar acontecendo, né? É isso aí. E a gente sabe que o produtor, vocês sabem exatamente o que vocês já querem para 2024. Você já tem um plano, por mais que seja um rabisco, uma anotação, pega esse plano, coloque no papel, traga uma assessoria especializada para te ajudar nos detalhes de cada uma dessas situações. Aí sim você pode ter um ganho tributário e uma segurança. Não só, a gente tem que pensar quando fala de área tributária, não só em reduzir impostos, é estar seguro. Você dormir, colocar a cabeça no travesseiro da forma que você não tenha nenhum risco, nenhuma exposição por uma operação inadequada, por uma situação específica. E
Por outra situação que eu sempre falo, se deseja correr o risco, corra o risco sabendo o risco que você está correndo. Então, muitas das vezes eu vejo muitos produtores, porque eu faço assim e tal. Falei, você já pôs na ponta do lápis, se der problema, se vale a pena ou não você correr esse risco? Então, muitos não sabem, não mensuram. É uma coisa que eu sempre faço com os meus clientes. Mas eu sempre fiz assim, dá um número. A gente rabisca e faz, o seu risco é esse. Tá disposto? Thiago, mas se for pego, vai ter problema. Esse é o número. Agora tem que avaliar, e muitas das vezes a gente não vê nem essa mensuração do risco. Você vai abrir um negócio, você vai abrir uma empresa, tudo que você vai fazer tem risco. Tirando a parte tributária, vamos esquecer a parte tributária, tudo na sua vida tem risco. Aí como você não saber o risco que você tem de não dar certo uma operação tributária? Então é importante. Sim, é importante mesmo. E é o que vai te manter no mercado pelos próximos anos. Se você estiver atento e realmente cuidar do seu planejamento tributário. Isso pode fazer toda a diferença entre a gente estar conversando daqui a 5 anos sobre o seu negócio ou não, né? Ou não. E é interessante, 2 coisas que o Thiago falou. Primeira delas, sobre a declaração do imposto de renda, todos os dados hoje, eles são digitais. Então, não há muito o que se esquivar. Então, notas fiscais são todas digitais, PIX para todo lado, a gente vê. Todas as informações são cruzadas. Os dados são cruzados. Então, assim, é complicado. É um buraco um pouco profundo, né, Thiago? E quando ele falou sobre entender o risco, é exatamente por isso. Porque a gente sabe que algumas vezes pode até escapulir, outras não. E, claro, você saber aquilo que você está operando e saber o risco do negócio vai fazer diferença para você lá na frente, porque você tem a opção de escolha. Mas dormir ali com a cabecinha tranquila no travesseiro não tem preço, né, gente? Não mesmo. Não tem preço, não tem preço. Então, conhecer realmente seus riscos e entender tudo certinho da sua fazenda, da sua gestão, do seu planejamento, vai te colocar num outro lugar, no lugar aí dos produtores que realmente estão antenados e dispostos a fazer seu negócio melhor. Que é quem a gente vai conversar no futuro. E outra coisa interessante que ele colocou assim no planejamento, a gente sempre fala, a gente trabalha sempre junto, que eu sempre falo que um advogado não anda sem o contador e o contador precisa do apoio do advogado. Então, a gente sempre tem essa boa parceria, graças a Deus, de muitos anos e tem se perpetuado aí com os clientes. E uma das coisas que a gente tem percebido bastante é fazer essa análise conjunta nos levaram a várias hipóteses e oportunidades para vários clientes. Então, por exemplo, analisando um contrato de arrendamento, analisando um contrato de compra e venda, analisando, por exemplo, um planejamento sucessório, que a gente vê oportunidades para o produtor e onde nós podemos militar juntos, né? Nós podemos atuar juntos e levar para o produtor melhores oportunidades. Então, quando o Thiago fala do planejamento, quais são os sonhos, quais são suas metas, o que você quer, não é se restringindo somente ao trabalho do dia a dia, mas principalmente o que você quer para o seu futuro. Você tem filhos, você vai querer passar essa propriedade para os seus filhos ainda em vida, ou esse planejamento sucessório tem como antecipar, ou você vai querer deixar como está e lá na frente os seus filhos enfrentarem o inventário. Então, assim, levantar hipóteses é o importante, muito importante. E hoje a gente tem analisado muito isso, que muitos produtores rurais, na atual conjuntura, já estão numa fase da terceira idade. E pouco tem se preocupado com a nova geração que está vindo e que, às vezes, não tem interesse naquela propriedade e algo vai ficar como herança. E herdeiro é diferente de sucessor. E a gente tem batido muito nessa tecla. Então, assim, o planejamento tributário, ele não se resume somente na tarefa do dia a dia, mas um olhar um pouco futuro, né? Daquilo que você deseja para a sua propriedade como um todo, principalmente se você é dono da sua propriedade. E até para realmente, no caso de uma sucessão ou de uma herança, está tudo redondinho, né, Josi? Eu sempre tenho falado com os meus que a gente tem que pensar assim que nós não somos eternos e em quem vai ficar. E quem vai ficar, você vai ficar como o patriarca ou a matriarca que deixou tudo em ordem para que esses filhos tenham liberdade de fazer, seguir suas vidas e suas escolhas, ou você vai deixar uma bomba na mão deles
E fala, não, mas eu eduquei meus filhos super bem, criei, fiz tudo, mas estou deixando uma bomba aqui para eles resolverem. Então, não, inclusive, é isso mesmo, é ter essa conversa, olhar com carinho para a sua propriedade, organizar a gestão, organizar o planejamento, deixar tudo em ordem. Porque, cara, a qualquer momento, infelizmente, nós somos seres humanos aqui, máquinas falíveis, né? A gente pode parar a qualquer momento. E a única certeza da vida é a morte. Tem mais outra. O imposto. As únicas duas certezas da vida é a morte e o imposto. Eu não sei qual chega primeiro. Pode espera que chegue pretendo pagar bastante imposto nessa vida. Também, meu sonho é esse. É isso, meus caros. Eu vou já caminhar para o nosso encerramento, então pedir para vocês fazerem aqui as considerações finais, agradecer aos dois, já me deu um monte de insight aqui, já preciso olhar para minha contabilidade de novo, gente, vamos fechar bem esse ano, vamos usar isso com carinho. Muito obrigada, viu, pelos dois. Obrigada, Gi, mais uma vez. Obrigada, Thiago, pela parceria, pelo trabalho maravilhoso que você vem desempenhando, pelo contador. Ele é professor também. Inclusive, está com um curso aí, muito bom para quem quer entender um pouco sobre a contabilidade, principalmente no agro. É uma satisfação muito grande dividir essa mesa e ter essas informações aqui compartilhadas. Espero ter outras oportunidades de tê-lo aqui conosco. Agradecer, Gi, agradecer a doutora Josi. Doutora Josi, que é uma grande parceira, ela fala de mim assim também, mas eu tenho a recíproca, é verdadeira. Admiro muito o trabalho dela e sempre muito legal trabalhar com ela. Então, às vezes eu falo, doutora, eu sou contador, eu chego até aqui. E o que tem pra frente é coisa de advogado, eu não dou conta, você resolve. Isso é muito legal, que a gente completa. Falando sério, tem atribuições até onde eu, como contador, eu me limito. Falo, olha, eu só posso responder até daqui. Daqui pra frente, uma assessoria jurídica pode dar um direcionamento diferente. Então, a gente faz ali alguns trabalhos muito legais, tem sido uns resultados bem significativos, graças a Deus, Deus tem abençoado e iluminado o nosso trabalho. E Gi, mais uma vez, obrigado por ter convidado, estou à disposição e já aceitei o próximo convite, tá? Sim. Então, sempre que precisar, estou à disposição e agradeço vocês aqui. Vai ser sempre muito bem-vindo, porque esse assunto a gente vai falar muito e sempre, porque realmente tem mais mudanças para vir no futuro, enfim, a gente vai ficar sempre atento. E o produtor rural que quer fazer parte desse agro do futuro, que quer que a propriedade dele tenha perenidade, dê resultado, ele precisa estar atento em todas essas frentes. E essa é um dos pilares mais importantes aqui, né? Não é só olhar a análise do solo, conferir se o boi está engordando, tem outras frentes e esse é um dos pilares aí que vai dizer se a propriedade dele realmente está produtiva, está dando resultado e tudo mais, e vai se manter no mercado aí atuando por longos anos, que eu espero que sim, que você que está aqui com a gente, eu sei que está aqui porque está empenhado em fazer melhor o seu dia a dia, então que assim seja. E esses dois estão à disposição, se você tiver dúvida, quiser o contato deles, pode acionar a nossa equipe em qualquer uma das redes sociais que você estiver vendo esse material, a gente já coloca vocês em contato, ou aqui na AgroSelections também, na Avenida Castelo Branco, 4977, é isso, né? Olha, sabe aquele branco? 4779. 4779, tá vendo? Deu o branco do número. Obrigada. Tá vendo? Tem sempre, né? Esteja cercado de pessoas boas, que quando te der um branco, tem alguém para te apoiar. Olha aí. Estamos aqui online a qualquer momento. Pode nos acionar que a gente vai te colocar em contato com esses dois profissionais incríveis. Muito obrigada, obrigado pela aula. Já vou sair daqui falando com a minha contadora já para organizar algumas coisas aqui que eu vi que talvez não esteja assim tão bem. Mas vamos embora, vamos trabalhar. Obrigada, até o próximo episódio. Não esquece de mandar para aquela pessoa que também precisa ouvir esse conteúdo, tá bom? Que eu sei que tem gente aí que precisa melhorar muito para fazer parte desse agro do futuro. Até a próxima, valeu. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima!
Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.